Quero ver falar mal do René agora. Tomou o Tadalafila e fez um golaço contra o Corinthians. Parei para poder assistir hoje os jogos do Fluminense e do Flamengo. Não assisti o jogo do Botafogo. O Botafogo empatou e acabou perdendo 2 pontos em casa. Pontos esses que sempre faz falta no final do campeonato. O Botafogo tem que abrir o olho. Tá perdendo ponto de bobeira. Perdeu 3 pontos contra o Red Bull Bragantino e agora perdeu mais 2 contra o São Paulo em casa. Tem que abrir o olho o Botafogo se quer ser campeão brasileiro novamente. Flamengo amassou o Juventude. Amassou, foi um amasso. 6-0 fora o baile. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores? O time que deixasse o Flamengo jogar solto iria sofrer. E hoje o Juventude deixou o Flamengo solto para poder fazer o que quisesse. E esse foi o resultado. Fluminense também fez um excelente jogo. Apenas uma mudança que o Renato Gaúcho fez no Fluminense acabou mudando a cara do jogo e o Corinthians ficou perdido em campo. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Se você não conhece esse canal, aqui eu falo de forma sem ter nenhum clubismo, totalmente imparcial sobre os clubes brasileiros de uma forma muito respeitosa. Eu sou flamenguista fanático, mas quando eu falo de futebol, meu clubismo fica de lado e aqui a gente vai falar sobre os fatos. Começando pelo Vasco, que perdeu ontem lá no Ceará. Pontos esses que poderiam ser perdíveis, óbvio. O Vasco está passando por situações de dificuldade nesse momento. Então, dos 4 grandes aqui do Rio de Janeiro, o Vasco seja o time que tenha menos chance de fazer algo grandioso esse ano. Então, uma derrota lá para o Ceará, que é um time que consegue montar bons elencos para a Série A, não é nada surpreendente. Então, o Vasco perdeu lá no Ceará, lá em Fortaleza, para o Ceará. Botafogo, de novo, Botafogo perde muito ponto. Já perdeu 3 pontos contra o Red Bull Bragantino, agora no final de semana, e perde mais 2 agora para o São Paulo dentro de casa. 5 pontos que lá na frente, no final do campeonato, faz total diferença para quem quer ser campeão. Quem quer ser campeão não pode perder pontos desse jeito. E aí, enfrentou o Ferreirinha, o malvado que vai fazer o Neto botar a tanga e apresentar o programa lá do Donos da Bola de tanguinha, porque ele fez essa promessa aí e fez um golaço, Ferreirinha. Ele fez simplesmente um golaço. Falando de Fluminense, cara, o que aconteceu no jogo do Fluminense? Que eu vou falar dos jogos que eu assisti, tá? Eu assisti o jogo do Fluminense do início ao fim e do Flamengo do início ao fim. Fluminense e Corinthians. Primeiro tempo, estava sim um jogo equilibrado. O Memphis Depay quase faz um golaço, né? O goleiro do Fluminense conseguiu defender, conseguiu espalmar aquela bola ali, ia ser um golaço, né? Foi uma das principais chances do Corinthians. O Corinthians esse que perde muita chance, né? Teve ali mais 2 chances ali que chutou para fora, muito longe. Ou seja, o Corinthians acabou não tendo efetividade na hora de fazer a finalização. E o jogo estava muito equilibrado no primeiro tempo. Eu imaginava que o Corinthians iria conseguir fazer gols, né? E o Fluminense também, porque estava o jogo aberto, uma trocação franca, né? Mas o Corinthians acabou perdendo a mão do jogo quando 2 coisas aconteceram, tá? O Mateuzinho tomou um cartão amarelo bobo. Um cartão amarelo bobo em uma falta na lateral contra o Canóbio. E aí, o Mateuzinho era o mais ofensivo do Corinthians. Quando ele toma o cartão amarelo, ele meio que fica na casinha ali. Ele para de atacar, para de ser cada vez mais ofensivo. O Corinthians se retraiu um pouco. Aquele amarelo ali acabou dando um pouco de medo pro Mateuzinho, medo de ser expulso e algo mais, e acabou fazendo com que ele ficasse mais retraído. Começa o segundo tempo e o Renato Gaúcho ele tira o Lima, né, e coloca o Nonato. A qualidade das trocas de passe que o Fluminense acabou tendo depois que ele faz essa troca fez com que o Fluminense ganhasse o meio de campo, porque era um jogo que quem vencesse a partida seria o time que vencesse o meio de campo. E aí o Renato Gaúcho conseguiu povoar o meio de campo, conseguiu trazer a bola
para o Fluminense começou a criar muito mais chances do que o Corinthians. A gente via o Corinthians em 2 blocos de 5, mas totalmente desorganizado. Você não esperava que o Corinthians conseguiria fazer algo organizado dentro de campo. E aí vem o lance, que é um golaço do René. Um golaço. Eu tava aqui no sofá vendo o jogo. Falei, caraca, não é possível que ele fez esse gol. Não é possível. Até gravei alguns stories lá no Instagram falando assim, René do céu, que golaço foi esse? E ele acertou um chutaço e foi um gol que simplesmente fez o Corinthians meio que sentir a pressão. E depois que o René faz aquele gol, o Corinthians ficou ainda mais desesperado. O Ramon Dias tentou trocar vários jogadores de posição, colocou novos jogadores em campo, mas fez muita falta. Tanto o Hugo Neneca na hora de defender o segundo gol, que foi um pênalti, quanto o Garro. E aí uma crítica ao Corinthians. Não se pode depender do Garro para tudo. Se ele não estiver jogando, poxa, tem que encontrar alguém dentro do elenco ali que vai fazer com que o Corinthians consiga jogar. E a falta dele hoje fez com que o Corinthians sofresse demais. Fluminense ganhou o meio de campo, controlou o meio de campo, e quando controlou o meio de campo ali, controlou todas as ações defensivas e ofensivas contra o Corinthians, que depois que tomou o gol do René, simplesmente ficou muito mal emocionalmente, desorganizado. O Corinthians ficou desorganizado contra o Fluminense. E aí o Fluminense conseguiu crescer em cima disso, de uma área jogando muita bola. Teve alguns lances, um lance do Everaldo, que ele tinha 2 caras aqui na esquerda para poder tocar a bola, ele toca lá na frente, perde a jogada, simplesmente se enrolou todo. Era para ser pelo menos ali uns 3-4-0 do Fluminense esse jogo, porque o Corinthians estava muito desorganizado dentro de campo no segundo tempo. Então eu imaginava que o Fluminense iria fazer 3º, 4º gol, mas aí foi desorganização ofensiva que fez com que o Fluminense não fizesse mais gols no segundo tempo. E aí o Fluminense agora chega a mais uma vitória com o Renato Gaúcho. Vemos uma cara totalmente diferente. Vocês aí, tricolores, que vieram depois daquele vídeo que eu fiz sobre o que esperar do Renato Gaúcho no Fluminense, alguns falaram que o Renato Gaúcho não traz nada de especial. Ele só tem apenas uma tática. Pessoal, é o seguinte. Se a gente parte de um princípio que o cara só treinava um time lotado de bagre, não tem como você cobrar do cara variação tática. É aquele arroz com feijão que funciona e só. E agora com o Fluminense com boas peças em mãos, podemos esperar variações táticas sim do Renato Gaúcho. E ele, em comparação com o Mano Menezes, porra, ele é muito melhor. Você, tricolor, quem que você prefere? Mano Menezes ou Renato Gaúcho? Comenta aqui embaixo, quem você prefere? Não preciso nem dizer. Então o Fluminense está cada vez mais confiante, jogadores cada vez mais conseguindo entregar melhor dentro de campo. A questão defensiva do Fluminense está melhorando também. Então aquela dúvida que a gente tinha, se o Fluminense iria conseguir melhorar a defesa, tem melhorado, até porque, se a gente for parar para poder pensar, os clubes, os times que o Fluminense enfrentou, não são times que ofereceram um perigo muito grande à defesa do Fluminense, então a gente vai ter que esperar alguns jogos à frente para poder ver como é que o Fluminense vai se sair contra adversários mais fortes, adversários que são mais efetivos na parte final do campo. Santos e Corinthians acabaram não sendo tão efetivos na parte final, criaram chances ali, mas deixaram o Fluminense solto para poder jogar. E aí o Fluminense conseguiu aproveitar muito melhor, porque tem jogadores de altíssima qualidade que se entendem há muito tempo. Segundo gol, pênalti ali o Arias acabou cobrando. Não preciso falar sobre o Arias, jogadoraço, muito bom jogador. E é muito legal você ver jogadores desse nível jogando no Brasil. Flamengo e Juventude, 6-0. Eu ia nesse jogo, cara. Eu fui no mercado, aí eu falei, cara, eu vou tomar um banho, vou botar a roupa, vou comprar o ingresso, vou pro Maracanã. Tava vazio o Maracanã hoje, é só comprar o ingresso e ir. Mas me deu um cansaço, cara. Cheguei de viagem ontem, eu falei, quer saber, eu vou ficar em casa. Perdi um jogaço, 6-0. Foi um daqueles jogos que eu tinha falado já um tempo atrás aqui no canal. Alguns times
não iriam oferecer uma dificuldade defensiva muito grande para o Flamengo. A gente falou de 70 jogos, uns 20 jogos seriam jogos abertos, onde os clubes que enfrentassem o Flamengo iria dar muita abertura para o Flamengo conseguir criar jogo. E aí o Juventude, na ideia de defender, mas sair no contra-ataque, acabou dando espaço, muito espaço para o Flamengo atacar. Além disso, o principal defeito do Juventude é a bola aérea. Tomaram 2 gols de 2 passes de cruzamento do Arrascaeta, gol de cabeça, jogada aérea. E depois tomou mais um gol do Pedro, também cruzamento, jogada, bola aérea. Então, o Flamengo conseguiu explorar muito bem os pontos fracos do Juventude. Juventude esse, que não é um time ruim. Não é um time ruim. É um time entrosado, dos médios do Brasileirão. É um time que vai oferecer dificuldade a muitos times desse campeonato aí, mas que tomou uma sabatada hoje do Flamengo. Temos que reconhecer que o Flamengo fez um baita jogo. O que esperar então para as próximas rodadas dos times cariocas? Flamengo, confiança muito alta, o foco é o brasileiro. Fluminense, cada vez melhor. Temos que ver os próximos adversários do Fluminense, ver se, quando testado com um adversário de altíssimo nível que ofereça um risco muito grande à defesa do Fluminense, como que ela vai se sair nessa situação. Botafogo perdendo muito ponto para quem quer ser campeão brasileiro, e o Vasco naquela, o Vasco reestruturação, pagando dívida, brigando com a justiça. É um Vasco que vai fazer aquele trabalho de formiga que o Flamengo fez lá em 2013, lá em 2014, para daqui a alguns anos estar também brigando nas cabeças. Qual que é a sua opinião? O que você achou dos times do Rio nessa rodada? Faltou falar de alguma coisa específica? Comenta aqui embaixo e fala a sua opinião. O que você achou dos 4 grandes? Fluminense e Flamengo fizeram o dever de casa. Botafogo ficou devendo e o Vasco também. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.